É o patrocínio. Principalmente um pelo outro. O patrocínio que a gente fala, gente, às vezes vocês lembram de propaganda, né? Ah, estou pagando para patrocinar. Mas o patrocínio é você incentivar. É você incentivar e ser amigo antes de tudo. Isso tudo contribui para vocês serem para vocês jogarem no mesmo time, para vocês trazerem confiança, para vocês trazerem segurança. Então, cada passo aqui é interligado um com o outro. E se o Nésio tivesse, às vezes, em uma dificuldade, e eu não tivesse, às vezes, falado, nossa, eu vi que ele tinha dificuldade e não falei nada, às vezes ele poderia falar, não, depois eu faço, não, estou difícil, vou mudar os planos. Mas quando a gente está junto, um vai incentivando o outro, se um cair, o outro levanta. Se um desanimar, o outro anima. Várias vezes eu estive desanimada e ele falou, amor, vamos, vamos. Da mesma forma, quando eu via que ele tinha uma dificuldade, eu falava, amor, você é fera demais. Você tem que colocar seu companheiro para cima. Você tem que colocar. É um ajudando o outro. É um com o outro ajudando e fazendo as coisas acontecerem. Ó, o que você precisa entender? De todos esses passos, o que você precisa entender é que você precisa avançar todos os dias. Todos os dias você aprender algo novo e ensinar. Você colocar em prática e ensinar outras pessoas. Quando você faz isso, você aprende muito mais. E eu lembro nesse processo que a gente viveu, dessa construção, de tudo isso que a gente falou para vocês, dessa experiência. A gente passou várias coisas juntos nesse processo de construção e a gente foi aprendendo nesse passo a passo e a gente entendeu que são degraus que você precisa acessar. Quando você tem pessoas para te ensinar e para te mostrar o caminho que já trilhou e que deu certo, você avança muito mais rápido. E são degraus. São degraus onde você constrói um degrau, você precisa chegar do andar que você está até o primeiro andar. Você vai construindo em escada, degraus. E cada degrau é uma experiência nova. Cada degrau que você constrói é uma experiência nova. E a experiência de hoje é que vai fazer você viver a experiência de amanhã. E ela vai servir de base para a próxima experiência. E os passos de fé. Várias vezes a gente agiu por decisão sem ter condição. Então, a gente agiu por decisão sem ter condição. Várias vezes a gente pôs o pé e depois que veio o chão. Esse é um segredo para você conseguir assim, resultados sobrenaturais em várias áreas. Porque o Senhor ele fala com a gente a todo momento. A todo momento o Senhor ele fala com a gente, ele nos mostra a direção. Mas cabe de nós, se a gente está disposto a ouvir. Porque várias vezes você sente no coração de fazer algo e às vezes você não faz. Por medo ou porque o que o outro vai pensar. Se você decidir romper com isso e agir, mesmo com medo ou sem medo, agir, dar passos, mesmo sem saber o que está lá na frente, isso vai fazer você quebrar barreiras tão grandes, porque vai ser difícil. Vai, às vezes, aparecer um medo. Mas você estando junto, um ajuda o outro. Um ajuda a vencer esses bloqueios que aparecem na frente. E é ir mesmo com medo. Às vezes vai aparecer o medo, mas é você que decide o que fazer com esse medo. Deixa ele te dominar ou você domina? Sempre você vai dominar sobre o medo. Às vezes, eu vou te falar um negócio. Às vezes o medo não vai acabar. Mas você consegue fazer mesmo com medo. Ou o medo vai ser tão pequeno que ele não vai ter nenhum poder de tomar a decisão. E foi assim várias coisas que a gente fez. Quando a gente decidiu sair de Goiânia e mudar para São Paulo sem saber o que era, só por uma palavra que Deus tinha dado para nós, foi algo que eu senti medo. Mas eu não deixei o medo me parar. Eu fui com medo, mas eu fui. E o fato de ter obedecido, eu vivo experiências. E essas experiências é o que me levam para um próximo nível. Essas experiências é a que vai fazer eu ir para um próximo nível. E todas essas experiências, deixa eu te falar, quando você obedece aquilo que ele te fala, você não é mais sua responsabilidade, isso é a responsabilidade dele. Então para de ficar com medo, meio que só faz e só obedece.
E nesse processo todo de obediência que a gente vem crescendo, que a gente vem passando, nós descobrimos várias coisas. E todos esses processos, a gente largou a nossa empresa, veio sem saber o que ia fazer, e o Senhor foi fazendo as coisas, e foi fazendo, e foi nos prosperando, e prosperando, e prosperando, e a gente avançou vários anos da nossa vida em um curto espaço de tempo. Como isso? Só fazendo, aprendendo com quem já fez, aprendendo com pessoas que já erraram e nos ensinaram, mudando a ambiência e colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendia. Algumas pessoas ali colocaram assim que não tem ideia é zero. A gente também tinha ideia zero. Eu era o cara sem ideia. Não tinha ideia nenhuma. Eu achava até que eu era burro. Falava, gente, eu só posso ser burro, porque eu não tenho ideia de negócio. Tinha aquele negócio que a gente falava assim, tem que fazer novas fontes de renda. Você tem que ter, no mínimo, 3 fontes de renda. E aí eu ficava, mas como que eu vou fazer se eu não tenho ideia de fonte de renda? E aí foi quando a gente entendeu que para você ter ideia, você precisa estar conectando com gente nova o tempo todo. Você precisa estar indo a novos lugares. Quando você vai a novos lugares, você conhece gente nova, você vai em novos ambientes. E conhecendo gente nova, você tem novas ideias. Aí quando você coloca em prática, vem os resultados. Então, a primeira tarefa que você precisa colocar, se você não tem ideia nenhuma, converse com pessoas diferentes do seu ciclo. Para você começar a pensar, sair da caixa assim e pensar outras coisas que você ainda não teve. Às vezes uma pessoa, ela empreende um negócio e já vai falando umas doideiras que você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Então, você sair, você ter atitude. Primeira, se você não tem ideia, a primeira coisa, atitude. Conectar com alguém. E eu vi ali também, amor, que algumas mulheres falam assim, mas meu marido é isso, ou mas eu preciso, não sei como agir com meu marido assim. Meu marido não me apoia. Tem muito disso, as mulheres falando. E da mesma forma tem um contrário também, viu? Um monte de homem que tem uma mulher que não apoia. Primeiramente, gente, assuma a autorresponsabilidade. Analise você. Como que você pode se posicionar? O que você precisa fazer para mudar essa situação? O que você precisa mudar em você para mudar essa situação? Se ele não está te ouvindo, se ele não está ouvindo as suas ideias, os seus projetos, se ele não está andando com você, é porque você não está seguindo esses passos. Você não está sendo amiga dele. Você não está jogando no mesmo time. Às vezes ele não está ouvindo a sua ideia, porque às vezes você está falando demais. Então começa a fazer mais perguntas. Fala, amor, o que a gente pode estar fazendo junto? Que ideia que você tem assim? O que a gente pode estar fazendo? Ou o que você pensa a respeito de abrir um novo negócio? Ou o que você pensa disso? Começa a jogar pergunta para ele, deixa ele tomar atitude. Entendeu? Mas você precisa se posicionar, porque se você mudar o seu posicionamento dentro de casa, o marido muda, gente. Se você mudar, o marido muda. Se você mudar, a situação muda. Então começa a analisar o que eu preciso fazer para eu me enxergar assim, faz uma autoanálise, para eu me transformar. Que atitude que eu preciso mudar em mim para eu ter mais unidade com meu marido? E todos esses processos, tudo isso que a gente foi falando para você, isso foi vivência. Coisas que a gente foi vivendo, colocando em prática, que a gente foi aprendendo. E muitas chaves viraram na nossa cabeça. Muita coisa virou. Muita coisa a gente avançou.